Olá, pessoal! Sabemos que mistérios não resolvidos, crimes complexos e teorias da conspiração despertam em nós uma curiosidade quase instintiva. Existe algo na mente humana que não aceita lacunas. Quando informações parecem incompletas, quando existem peças que não se encaixam perfeitamente, sentimos uma necessidade profunda de investigar, questionar e buscar respostas além das manchetes. Hoje eu trago para vocês um caso que dominou jornais norte-americanos, inflamou as redes sociais e gerou debates que continuam até hoje. Um caso que envolve poder, dinheiro, influência e acusações extremamente graves. Um caso que, mesmo após anos, ainda levanta questões sem respostas definitivas. Estamos falando sobre o intrigante caso Jeffrey Epstein. Por que esse caso chamou tanto a atenção da mídia global nos últimos meses? Qual a relação de Jeffrey Epstein com pessoas influentes do meio artístico e político? Por que surgiram teorias da conspiração relacionadas ao caso? Tudo sobre os arquivos de Epstein e teorias que intrigam a internet, você vai acompanhar aqui com a gente. Vamos lá? O caso Jeffrey Epstein vem gerando especulações na internet, principalmente após a divulgação de possíveis imagens e arquivos ligados ao caso. Recentemente, houve questionamentos sobre os crimes e acusações envolvendo algumas figuras públicas famosas. Epstein era um financista americano que, durante décadas, circulou entre algumas das figuras mais influentes do mundo. Ele frequentava eventos exclusivos, mantinha amizade com empresários bilionários, políticos e celebridades. Sua ascensão ao círculo da elite sempre foi vista com curiosidade, já que sua trajetória profissional não era totalmente transparente para o público. Afinal, como Jeffrey Epstein enriqueceu tão rápido? Em 2008, Epstein já havia enfrentado a justiça. Ele foi acusado de crimes envolvendo menores na Flórida. O caso resultou em um acordo judicial amplamente criticado pela opinião pública, pois a pena foi considerada branda diante da gravidade das acusações. Na época, muitas pessoas já questionavam como alguém com aquelas acusações poderia receber um acordo tão favorável. Durante anos, o nome de Epstein permaneceu relativamente fora do grande noticiário nacional. Porém, em julho de 2019, tudo mudou. Ele foi preso novamente, dessa vez sob acusações federais envolvendo menores. A investigação indicava que adolescentes teriam sido recrutadas para participarem de festas particulares em diferentes propriedades associadas a ele, incluindo sua mansão em Nova York e sua ilha privada no Caribe, conhecida como Little St. James. A imagem da ilha isolada, cercada por mar azul turquesa, rapidamente se tornou símbolo do caso. A imprensa também destacou o avião particular de Epstein, apelidado de Lolita Express, que teria transportado diversas pessoas ao longo dos anos. É importante deixar claro, estar listado em registros de voo não significa envolvimento em crimes. No entanto, o simples fato de existirem conexões com figuras públicas aumentou drasticamente o interesse e a especulação. Enquanto aguardava julgamento em um centro correcional federal de Nova York, em agosto de 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela. A conclusão oficial do exame médico foi suicídio por enforcamento. Mas foi exatamente nesse momento que o caso deixou de ser apenas um escândalo criminal e passou a se tornar um fenômeno cultural. Diversos fatores chamaram a atenção do público. Relatórios indicaram falhas nas câmeras de vigilância. Guardas responsáveis pelo monitoramento teriam adormecido durante o turno. Protocolos de segurança não teriam sido seguidos corretamente. Para muitas pessoas, essa sequência de falhas parecia difícil de aceitar como mera coincidência. Quando uma pessoa com tantas conexões poderosas morre sob custódia do Estado, antes de ir a julgamento, a confiança pública inevitavelmente é abalada. Surgem perguntas. Quem poderia se beneficiar do silêncio dele? Houve negligência? Houve algo além disso? A investigação oficial manteve a conclusão de suicídio, mas as circunstâncias alimentaram dúvidas persistentes na sociedade. Será que ele está realmente morto? Nos anos seguintes,
documentos judiciais relacionados a processos civis foram tornados públicos. Esses arquivos revelaram depoimentos, registros e nomes de pessoas que, em algum momento, tiveram contato com Epstein. É essencial compreender que ser citado em um documento judicial não equivale a ser acusado ou condenado por crime. Ainda assim, a divulgação desses registros reacendeu debates e ampliou o alcance do caso nas redes sociais. Foi nesse ambiente de incerteza, indignação e desconfiança institucional que começaram a surgir teorias cada vez mais amplas. A internet desempenhou um papel central nesse processo. Fóruns online, vídeos independentes e postagens virais passaram a conectar o caso a narrativas muito maiores, envolvendo elites globais, sociedades secretas e conspirações internacionais. Algumas teorias que circularam na internet passaram a mencionar referências a divindades pagãs, rituais simbólicos e práticas extremas. Em diversos fóruns e vídeos independentes, determinados grupos começaram a associar o caso a narrativas históricas e religiosas bastante controversas. Entre essas especulações, certas palavras em alguns e-mails nos arquivos de Epstein passaram a ser tratadas como supostos códigos por comunidades conspiracionistas, que tentavam relacioná-las a práticas canibais e rituais ocultos. Essas interpretações, no entanto, surgiram exclusivamente em ambientes online e não possuem validação por investigações oficiais. Durante nossa pesquisa, encontramos conteúdos que procuravam conectar eventos sociais promovidos por Epstein a cultos antigos mencionados em textos religiosos. Uma das figuras mais citadas nessas teorias é a figura pagã Moloch, uma divindade mencionada em registros históricos e também em passagens bíblicas do Antigo Testamento. No livro de Levítico, por exemplo, há trechos que condenam práticas atribuídas a esse culto. Em Levítico 18:21, lê-se: "Não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificado a Moloque, pois você não deve profanar o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor." Já em Levítico 22:5, o texto descreve punições severas àqueles que realizassem tais atos. Essas passagens passaram a ser utilizadas por alguns internautas como base para sustentar narrativas que tentavam estabelecer paralelos simbólicos com acontecimentos supostamente ligados à ilha de Little St. James. Também circularam alegações sobre imagens não verificadas que mostrariam atividades ritualísticas incomuns na propriedade. Contudo, não há confirmação oficial da autenticidade desses materiais, nem evidências que comprovem as interpretações feitas por usuários da internet. Outro ponto que ampliou ainda mais o alcance do caso foi a divulgação de registros judiciais que mencionavam pessoas conhecidas do grande público. Entre os nomes citados nos documentos estavam empresários, políticos, membros da alta sociedade e figuras do entretenimento internacional. É fundamental fazer uma distinção importante. Ser mencionado em um registro de voo, agenda ou depoimento não significa, automaticamente, envolvimento em atividades ilegais. Em muitos casos, os documentos apenas indicavam que essas pessoas tiveram algum tipo de contato social ou profissional com Epstein ao longo dos anos. Mesmo assim, a simples associação com alguém formalmente acusado de crimes tão graves foi suficiente para gerar enorme repercussão. Para parte da opinião pública, qualquer conexão passou a ser vista com suspeita. Para outros, a divulgação dos nomes reforçava a necessidade de investigações transparentes. Algumas figuras públicas negaram qualquer irregularidade e afirmaram que o contato foi pontual ou superficial. Outras declararam desconhecer completamente as acusações até que elas viessem a público. Até o momento, não houve condenações criminais generalizadas decorrentes dessas associações apenas por constarem nos documentos divulgados. Um membro da realeza britânica teve seu nome citado nos documentos e enfrentou uma ação civil movida por uma denunciante em 2022. O caso foi encerrado por meio de um acordo financeiro, sem admissão de culpa e sem condenação criminal. Porém, há alguns dias, essa mesma figura pública ligada à família real britânica foi detida pelas autoridades do Reino Unido no contexto das investigações relacionadas ao caso Epstein.
Segundo a imprensa internacional, a prisão ocorreu sob suspeita de má conduta em função pública e suspeita de ligação ao caso. Até o momento, não há condenação ou sentença definitiva, e o investigado foi liberado enquanto o processo segue em andamento. O episódio reacendeu debates sobre possíveis conexões entre elites políticas, figuras públicas e o escândalo que envolve o financista Jeffrey Epstein. No entanto, é importante destacar que investigação não significa culpa, e o caso ainda está sob análise das autoridades competentes. Esse cenário evidencia como, em casos que envolvem poder e influência, a exposição pública pode se tornar quase tão impactante quanto uma acusação formal. A linha entre relacionamento social e responsabilidade criminal torna-se objeto de debate intenso, especialmente quando a confiança institucional já está fragilizada. O caso Epstein permanece relevante porque simboliza algo maior do que um único indivíduo. Ele toca em temas como desigualdade de poder, influência política, privilégio jurídico e confiança institucional. Ele nos obriga a refletir sobre como sistemas de justiça funcionam quando confrontados com indivíduos extremamente influentes. Talvez o maior legado desse caso não esteja apenas nas manchetes ou nos documentos liberados, mas na forma como ele expôs tensões profundas dentro da sociedade moderna. Tensão entre poder e responsabilidade, entre transparência e segredo, entre fato e narrativa. E é justamente nessa fronteira que surgem as teorias da conspiração. Quando observamos o fenômeno com distanciamento crítico, percebemos que teorias não surgem do nada. Elas são respostas psicológicas e culturais a eventos que abalam a confiança coletiva. Elas oferecem explicações abrangentes para situações que parecem incompreensíveis. Mas oferecer uma explicação não é o mesmo que oferecer evidência. Afinal, o que sabemos é que Jeffrey Epstein foi formalmente acusado de crimes graves, que houve vítimas, que houve falhas institucionais e que documentos judiciais foram divulgados ao público. O que não temos são provas oficiais que confirmem narrativas adicionais que circulam na internet. Casos como esse nos lembram da importância do pensamento crítico. Questionar é saudável, investigar é necessário. Mas distinguir fatos de suposições é essencial para compreender a realidade de forma responsável. Se você gosta desse formato mais documental, que analisa tanto os fatos quanto o fenômeno social ao redor deles, me diga nos comentários. Existem muitos outros casos históricos e contemporâneos que merecem ser explorados sob essa perspectiva crítica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.